Olá, sejam bem-vindos à capacitação de gerenciamento de processos do Café com Melhoria, uma das ações do Programa de Extensão Laboratório Lean, que integra a Universidade Federal da Paraíba, sendo coordenado pela professora Lígia, no Departamento de Engenharia de Produção do Centro de Tecnologia da UFPB. Para a capacitação de gerenciamento e mapeamento de processos, contamos com a colaboração dos colaboradores Anderson, de Engenharia de Materiais, Gabriela, de Engenharia de Produção e João Valber, de Engenharia Química. Agora que vocês conhecem o conceito de o que é o processo, iremos introduzir alguns conceitos básicos que são importantes para se conhecer um processo. Mas, para introduzir esses conceitos básicos, partirei de um exemplo bem simples do cotidiano da gente, que é a preparação de uma xícara de café. O primeiro conceito que eu irei introduzir para vocês, que é super importante na área de conhecer o processo, é o nome desse processo. Esse nome tem que estar bem definido, como, por exemplo, fazer uma xícara de café. Mas também temos outro conceito, que é o conceito de propósito. Esse propósito é aquilo que a gente quer atingir, o objetivo, que é tipo atender o pedido de uma xícara de café, que veio de uma demanda. E esse pedido, essa demanda, além de ter um propósito, ela vai ter uma expectativa, porque esse café, possivelmente, se for um pedido numa empresa, vai ter que ter um tempo mais curto de preparação, vai ter que estar, além desse tempo mais curto, no período adequado de preparação, vai ter que estar no peso solicitado, que está lá na comanda, que está lá no cardápio, como também a temperatura. E esses pedidos, essas expectativas têm que estar alinhadas com os indicadores de desempenho. E essa escolha dos indicadores de desempenho, que é outro conceito importante no mapeamento de processo, esses indicadores de desempenho devem ser escolhidos a partir da expectativa do cliente. Como, por exemplo, um indicador de desempenho seria a temperatura, obviamente, pois esse café teria que estar na temperatura adequada. Outro indicador de desempenho poderia ser o tempo de espera, a pesagem. Esses indicadores de desempenho, a gente vai ter que verificar, ver se está ok ou não está ok, posteriormente a se analisar um processo. Outro conceito seria o início e fim. O início, em vez de a gente pensar que seria a própria preparação da xícara de café, não é. O início parte lá do início, de quando surge a demanda, tipo o telefone tocou, como poderia ser o aplicativo, apareceu a mensagem. E o fim seria a própria entrega do pedido. E a saída aqui seria essa xícara do café, né, com todas essas características solicitadas, atendidas, como também os colaboradores felizes e os clientes felizes, satisfeitos. E a partir desse exemplo, com esses conceitos-chave, eu faço um desafio para vocês de fazer um exercício em que eu peço para vocês descrever e identificar o processo de preparação de um bolo de cenoura simples. Mas como eu coloquei um bolo de cenoura, mesmo assim que eu coloquei um bolo de cenoura, vocês podem fazer para qualquer outro exemplo. Mas é importante que vocês façam exercício para vocês enraizarem os conceitos de nome, propósito, expectativa, indicador de desempenho, início e fim e as saídas do processo. E essa identificação, esses conceitos devem estar muito bem enraizados, porque depois iremos introduzir algumas ferramentas que são super importantes para se conhecer processo. E essas ferramentas da qualidade vão permitir que a gente consiga definir quem está envolvido, o que, onde, e direcionar as nossas ações desse mapeamento e identificação de processo para que essas ações que a gente possa fazer de padronização, de tratamento, de ajustes, sejam adequadas a esse processo. E como vocês podem ver, esse processo de trabalho, essa rotina, vai envolver várias variáveis. E essas variáveis precisam ser conhecidas e as ferramentas irão nos auxiliar a conhecê-las. Desde já agradeço pela atenção dispensada. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e até mais.